creio que cada um de nós fomos tocados com essa palavra. Talvez você só queria ouvir como que é a África e muitas histórias. E ela tem muitos testemunhos. Depois senta com ela e conversa sobre cada detalhe. É muita coisa, tem muita foto. Mas a palavra que Deus nos deu para entregar aos missionários do Japão foi essa: desperta, desperta. O tempo está passando, o tempo está correndo. E nós não conseguimos falar outra coisa. Não dá para falar outra coisa, porque o tempo está passando. O Senhor está levantando uma geração que guarda a sua fé, que luta pelo Evangelho, não se envergonha do Evangelho, mas vai às praças, vai à rua e proclama: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Que não tenha a sua vida por preciosa, mas que diz que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Creio que muitos estão acompanhando, viram, foram chocados pelo assassinato de Charlie Kirk. Tem aí a foto. Quantos já estão podendo? Quantos viram esse? Amém? Alguns talvez não. Charlie Kirk era um ativista político cristão. Mas na verdade eu digo, ele era um cristão que através da política trazia os valores eternos do reino de Deus. Essa era a ordem de como ele tratava as coisas. Quando a gente fala de política, a gente fala assim que não tem jeito. Todos que entram ali acabam se sujando porque tá tudo um lamaçal. Mas não, ele provou o contrário. E Charlie Kirk, ele entregou a sua vida a Cristo. Foi assassinado no meio de uma multidão enquanto ele falava da verdade. Eu não conhecia muito a vida dele, comecei a ver as palestras dele, como ele falava com as pessoas. Ele ia em ginásios lotados de estudante e falava: olha, aqui está um microfone, quem tiver dúvida, vem aqui e a gente está aqui para te responder. Em todas as perguntas ali lançadas, ele trazia ali a verdade do Evangelho. Ele falava: eu sou cristão. E as pessoas queriam, ali envergonhar ele, mas não conseguia. E as pessoas saíam de lá até de mansinho assim. E ele até pedia de perdão, falando assim: olha, eu não quero te envergonhar, mas essa é a minha fé, isso é o que eu acredito. E a verdade liberta. E como era lindo ver ele falando com toda a fé, com todo o amor e tanto respeito também por cada um ali que tinha uma opinião contrária. Mas quando a verdade vinha, quando a verdade batia, não tinha outro jeito. Como aquilo, ver aquilo me inspirou. Que coisa maravilhosa é essa? E com 31 anos, ele foi baleado e morreu, deixando para trás uma esposa linda e 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 1 aninho. Se coloca no lugar. Com certeza ele recebia ameaças, mas mesmo assim ele não parou. O que fez ele não parar é não ter como preciosa a sua própria vida, a vida aqui na terra. E quantas vezes eu já me entreguei ao Senhor em lágrimas e com sinceridade, dizendo: Cristo, eu quero viver para Ti, eu quero me gastar por Ti, eu quero me doar, minha vida é Tua. Mas aí às vezes vai aparecendo coisas nessa vida que você fala assim: não, mas mais um pouquinho, eu quero ver minhas filhas crescendo, eu quero ver elas se casando, eu quero ter netos. E aí você vai querendo viver aqui nessa terra. E nada disso é errado, mas isso começa a ter mais valor do que o céu, do que a eternidade. Você perde o teu foco do teu chamado. E você foi chamado unicamente para um propósito aqui na terra. É revelar Cristo. Revelar Cristo.
Antes de você ser mãe, antes de você ser esposa, esposo, antes de você ser qualquer coisa que você está sonhando aí, você está estudando para ser. Nada disso pode tirar do teu objetivo, do teu chamado. E aí a gente vê depois alguém morrendo para Cristo, como Charlie Kirk, mas aí a sua esposa vivendo para Cristo, vivendo o evangelho, dizendo: eu perdoo. Tem a foto dela? Eu o perdoo. Ele fala, aquele jovem. Charlie Kirk, a atividade dele maior era nas universidades, era com jovens. E ele foi baleado por quem? Por um jovem. E Erika Kirk falava, aquele jovem, meu esposo amou ele até a morte. E aquele jovem, eu o perdoo, porque é o que Cristo faz. Aqui o memorial de Charlie Kirk, muita gente influente aqui. E foi uma adoração. Se você tiver a oportunidade depois, acessa lá. Ouve os louvores que foram tocados, a presença de Deus que foi inundada ali. Porque uma semente, ela foi lançada na terra. E quando a semente morre, ela dá frutos. E este é o fruto. Pessoas que estavam distantes da igreja voltando. Muçulmanos sendo impactados e dizendo, olha, tudo que eu estava acreditando não equipara isso que eu estou vendo, o que está acontecendo. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Mas também ao mesmo tempo tinha muita deboche. Pessoas imitando Erika Kirk, se vestindo como ela e, sabe, fazendo meme. Eu perdoo. Outros caçoando, falando, que bom que morreu, não fez falta nenhuma. Pode ser o teu inimigo, pode ser o opositor da política ali, mas você desejar a morte de alguém, que mundo que a gente está vivendo? É nesse mundo que estamos vivendo. E por isso que esse mundo precisa da luz que está em ti. Agora, será que você está fazendo alguma diferença neste mundo? Será que você é um sal da terra? Mas se o sal for insípido, de nada vale a não ser pisoteado. Sabe por que muitas vezes a vida está nos pisoteando, você começa a sentir você sendo pisoteado? É porque não tem sabor. Um sal que não tem sabor, de nada vale a não ser pisoteado. Agora, se você tem sabor, aí vai para a panela. Faz diferença. A gente não joga no chão, você não pisoteia não. E é isso que acontecia com Charlie Kirk, é isso que a gente vê na Bíblia do Senhor, é isso que a gente vê em grandes missionários, isso que eu, Karine, podíamos ver ali em Moçambique, missionários entregando a sua vida. Entregando a sua vida, vivendo ali intensamente. Karine não falou nem um pouquinho, nem 1% assim do que, sabe, do que aconteceu ali. Mas nós fomos, sabe, onde o carro até não passava, aí ia com a machado ali, abrindo caminho, apagando fogo, porque tinha às vezes até fogo queimando a roda do carro, para a gente conseguir chegar numa aldeia, para poder levar o evangelho, porque eles nunca tinham tido acesso à Bíblia, a Jesus Cristo. E quando a gente chegou lá, que alegria poder compartilhar. Mas na verdade, antes da gente já estavam ali os missionários e eles continuam. Para a gente foi fácil viver ali 30 diazinhos, já estamos aqui. Mas eles estão ali, vivendo todos os dias intensamente. Pegando malária um atrás do outro, derruba não. Depois eu entro nesse assunto aí, depois a gente vê. Mas eu quero então entrar agora em mais 2 personagens bíblicos. Começando de Estevão. Em Atos capítulo 6 nós vemos a história de Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um diácono, alguém que foi separado para servir à mesa, para serviço do Senhor.
Foram separados 7 diáconos na igreja primitiva, 7 servos de Deus. E qual era a característica para esses servos de Deus, de acordo com o versículo 5? Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Eles tinham que ter fé e sabedoria. Você é servo de Deus. Agora eu te pergunto, como que está o teu coração? Está cheio de fé? O Espírito Santo está te guiando? Você está cheio da sabedoria? Porque se a gente for ver ali, sabe, Charlie Kirk, a forma que ele debatia problemas atuais, reais, que a gente finge que não está acontecendo. Problema de aborto, problema do LGBT, problemas de política, problemas escolares, e ele debatendo assim, de coração, vamos resolver esse assunto. Às vezes a gente está vendo as coisas acontecer na nossa frente e a gente finge que não está acontecendo. Vai empurrando com a barriga, como se nada estivesse acontecendo. Não é isso que Deus espera da gente. Não é isso. Se encher dessa sabedoria. Quem era Estevão? Ele não servia apenas dentro da igreja. Ele fazia além do que ele foi colocado ali como uma função para fazer. Ele ia nas praças e ele começava a evangelizar. Ele ia nas sinagogas e começava a ensinar. Ele começava a falar coisas que as pessoas não queriam ouvir. Mas ele estava cheio do poder do Espírito Santo. E sinais e maravilhas aconteciam através de Estevão. Nós precisamos de Estevão nessa época, nessa geração, nessa era que estamos vivendo. E o meu clamor é que os Estevão que estão no nosso meio se levantem em nome de Jesus. Se o teu coração está queimando, é o Espírito Santo te chamando. Ele que te chama. Ele que te chama. Assim como ele chamou Estevão. Quem era Estevão? O que a Bíblia diz sobre Estevão no versículo 10? Diz que as pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Que legal isso aqui. Não é que eles não conseguiam resistir a Keila. Não. A Keila todo mundo resiste. Essa pequenininha nanica aí todo mundo resiste. Não, mas Deus não resistia à sabedoria e o Espírito que está ali dentro. É isso que a gente tem que buscar. E às vezes a gente quer ser o bambambam e a gente quer que as pessoas não resistam a mim. Não é o que eu carrego, é o que eu carrego. O que eu carrego é irresistível. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. O que a palavra de Deus fala sobre Estevão no versículo 15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Te pergunto, quem que te ver ali no refeitório da tua fábrica, quando eles olham para o teu rosto, o que eles veem? O que eles veem quando você está ali na sala de aula? O que eles veem? Um rosto de anjo iluminado, resplandecente. Ou um rosto de um demônio, irado, cheio de rancor, cheio de inveja, cheio de ódio, cheio de desejos carnais. Nós queremos servir ao Senhor. E nós pensamos que quando um servo bom, fiel, é aquele que Deus exalta, que você vê as coisas acontecendo tudo muito bem na vida deles. A gente pensa que um servo bom, fiel é sinônimo de sucesso. Estevão foi um servo bom, fiel, e ele foi apedrejado à morte. Um servo fiel não é necessariamente alguém que é aplaudido pelos homens. E a gente tem que deixar isso claro na nossa mente. Você está querendo aplauso de homens, aceitação? Esse não é o lugar. Não é aqui que você vai encontrar. Se o inimigo está furioso contigo, se você está recebendo retaliação, se você está sendo perseguido,
Se alegre. Se alegre. Aí você pode ter certeza, esse é o caminho. Eu estou deixando o inimigo incomodado. Não é fácil se manter firme e fiel no momento de perseguição, no momento de apedrejamento. E eu perguntei ao Senhor, Deus, o que fez Estevão continuar ali? Ele estava falando, ele começou a ver com certeza as pessoas ficando irritadas, as pessoas já com pedra na mão. Ele não podia ter corrido dali, saído dali? Podia. Acho que se fosse eu faria isso. Mas o que fez ele permanecer ali? Vamos ver o que fez ele permanecer ali. Capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com forte voz e taparam os ouvidos, e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas puseram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejaram, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E dizendo isto, adormeceu. O que faz uma pessoa permanecer firme na sua fé, firme e inabalável, mesmo quando você sabe que você vai ser apedrejado? Sabe o que é? É fixar os olhos no céu. Ele não estava olhando ao redor, ele não estava olhando o ódio que estava no olhar das pessoas. Ele estava olhando para o céu, ele estava fixando os olhos no céu. E então ele viu os céus abertos. Sabe o que me vem à mente? Eu imagino ele primeiro fixando os olhos. Eu imagino na minha cabeça que os céus não estavam abertos de cara, mas ele fixando os olhos, ele continua olhando. E sabe, tem momentos na nossa vida que você vê o céu fechado, mas se você continuar fixando os olhos, não tirar, fixar é não tirar. Não tira os olhos, não tira os olhos. Vai ser tentador. Coisas vai estar acontecendo aqui, vai estar gritando aqui, e vai querer te tirar ali do céu, da eternidade, da presença. Mas você fixa os olhos no céu, até que os céus se abram. Nós precisamos fixar os nossos céus, os nossos olhos ao céu, para que os céus se abram. E céu aberto é uma revelação, é a verdade no nosso coração. O que Estevão viu ali? Estevão viu Deus em sua glória. E Jesus, ele estava sentado? Jesus, ele estava sentado? Jesus, ele estava em pé. Em várias passagens bíblicas nós vemos Jesus sentado no trono, governando, sim. Mas nessa passagem em específica é muito linda, porque Jesus, ele se levanta. O que isso significa? Mesmo que tiver tudo abalado aqui na terra, quem olha os céus não é abalado. Porque sabe dessa revelação de que mesmo que você é rejeitado aqui na terra, você é acolhido no céu. Jesus, ele está de pé te recebendo os seus servos que são fiéis, que não nega ele, não se envergonha, que não teme a morte, mas que ama ele com toda a sua vida. Jesus, ele me acolhe. Então eu não temo o que o homem pode fazer, o que as pessoas podem fazer. Eles podem me rejeitar. Jesus, ele me aceita, ele me acolhe, ele me ama. Você precisa ter essa revelação.
Porque se você não tem essa revelação, você vai ficar querendo a aceitação, a aprovação das pessoas. Precisamos fixar os nossos olhos. Precisamos clamar que os céus se abram para nós. Estevão continua ali pregando, mas sabe o que as pessoas fazem? Eles tapam seus ouvidos e começam a gritar. Consegue imaginar isso, gente? Eu não quero ouvir o que você tem para falar. O mundo está dizendo isso. Eu não quero ouvir o que você tem para falar. Esse sentimento que você tem. Eu não quero ouvir o que você tem para falar. Nossa, que boring, que culto, que tédio, que é isso? Eu não vim ouvir isso daqui. Me desculpa, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. O mundo não quer ouvir o que você tem para falar. Dá comichão, eles vão se irritar. Quando você trouxer a santidade de Deus, quando você trouxer o juízo de Deus, quando você trouxer até o amor de Deus, o mundo não vai querer ouvir. Vai dar comichão, não vai se aguentar. A pessoa começa a já se irritar. Mas você vai parar de falar? E aí, quando muitos param de falar, as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Mas é essa verdade que liberta, que liberta, que liberta. No momento do apedrejamento, Estevão entrega a sua vida a Deus. E então ele consegue fazer a oração que Erika Kirk fez. Senhor, não impute o pecado a eles. Perdoa eles. Eu perdoo a eles, Senhor, perdoe eles. Só uma pessoa que se entrega por completo, que é entregue por completo, consegue viver o perdão. Por que é tão difícil você perdoar? Porque você ainda não se entregou por completo. Porque você ainda não conhece Jesus. Porque você não sabe o que Ele fez por você. Porque se você soubesse o que Ele fez por você, você não negaria o perdão. Mas isso dá comichão nos ouvidos. Porque eu não quero perdoar, é isso. Porque eu não quero viver o perdão, porque é difícil. Porque eu prefiro ficar na minha dor. Porque eu prefiro ficar lambendo as minhas feridas. Porque eu prefiro estar aqui. Deus tem um outro lugar para você, chama eternidade. Deus tem uma liberdade para você. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer o que Ele fez por nós e receber. O Deus deste século está cegando o entendimento para que a luz de Cristo não resplandeça, para que nós não possamos ser libertos e viver o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem dado muitas visões a seus servos e muitas delas têm vindo uma serpente. A serpente é enganadora, ela é astuta. Ela traz o encantamento. E essa serpente tem enganado a muitos no corpo de Cristo. Mas o Filho do Homem, Ele esmagará Satanás. Essa serpente será esmagada. As escamas dos nossos olhos vão cair. E nós vamos começar a ver a verdade. É difícil, é difícil. Não é uma coisa fácil permanecer ali enquanto alguém está te apedrejando. Mas se você estiver olhando os céus, você vai conseguir. Porque você tem o olhar na eternidade. Tudo aqui é passageiro. A Karine leu aqui. Sabe, é passageiro, é passageiro. É temporário esse sofrimento que a gente vai viver aqui. Deus, Ele não te prometeu que não teria sofrimento. Vai ter sofrimento. Mas nada se compara à glória que está proposta para nós. Sabe, ali quando Estevão estava sendo apedrejado, tinha um jovem.
segurando a capa daqueles que estavam apedrejando. Um jovem que estava ajudando o apedrejamento, que depois se despertou para ser o perseguidor dos cristãos, Saulo. Ele viu o que aconteceu com Estevão. Ele foi impactado. Mas nada adianta você participar de algo. Nada adianta você estar aqui na igreja. Uau, que impacto que foi aquele momento ali. E não gera algo dentro de ti. Mas a semente, ela é semeada. Essa palavra, a palavra de Deus, a palavra de Deus está sendo semeada no teu coração. É uma semente. É uma semente. E chegou o momento que germinou essa semente no coração de Saulo, que era um perseguidor. Por isso que nós oramos, eu oro por esse jovem que assassinou Charlie Kirk. Eu acredito ainda que ele vai ser um grande Paulo. Porque ele recebeu perdão. Todos nós fomos perdoados. Às vezes a gente se acha melhor do que esse jovem. Mas qual é a diferença de pegar um revólver e atirar sobre alguém que está falando algo que me incomoda? Ou simplesmente não aceitar o que está sendo falado? Da mesma forma você está matando a palavra. Da mesma forma você está calando os profetas. Da mesma forma você está calando a voz de Deus. Não tem diferença nenhuma. Da mesma forma nós estamos perseguindo o que Deus quer fazer. Nós estamos impedindo de que aconteça. Mas a luz de Cristo resplandece sobre Saulo. Uma luz tão forte resplandece sobre Saulo. Uma luz do céu brilha. Saulo, Saulo, por que me persegue? As escamas caem dos seus olhos. Ele entende que ele está perseguindo não os cristãos, mas ele está perseguindo a Cristo. Mas antes disso, diz que essa luz cegou ele. Quero falar aqui de duas cegueiras. Existe a cegueira espiritual, que é o Deus deste século que tem cegado o entendimento para que não resplandeça a luz de Cristo. Mas existe essa cegueira que vem de Deus, que é uma luz tão forte, tão forte. Quando você olha para uma luz tão forte, você não fica meio que cego. Você não consegue enxergar mais nada ao redor. Indo ali para a África, em Moçambique, para mim eu senti essa luz, sabe? Eu vi tanta luz ali, tanta luz. Um povo sofrido, sim. Tantos problemas, sim. Tanta corrupção, sim. Mas tanta luz, tanta luz. Eu nunca me senti tão próxima de Deus. Eu via a terra, assim, eu pegava a terra. Não tinha asfalto, né? A noite não era escura. É incrível. Aqui é um breu, né, gente? Mas não precisava de energia. Mesmo quando a gente está ali no mato, sem água, sem energia, sem nada. A lua e as estrelas iluminavam e você conseguia enxergar. De manhã você era despertador ali, né, natural, como a Karine falou. Porque já é hora de despertar, porque a luz, o sol raiou. Ele te aquece, ele nutre ali os vegetais. Vamos comer, então pega o vegetal ali, eles comem até as folhas, fazem coisas riquíssimas ali com as folhas que a gente joga fora. Os dejetos, né, depois que a gente come, que sai, ele vira adubo. Tudo natural ali. Água,
Você pensa, sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim: eu paguei, eu abro a torneira, a água saiu. Eu paguei, eu aperto o botão, a luz veio. Eu sou o suficiente na minha vida. Mas lá não. Você depende do que Deus dá. Você faz um furo na terra e a água vem. E você bebe daquela água. Quando você mergulha nesse mundo e você entende quando Jesus está falando com a mulher samaritana. É no nível mais fundo ali, gente. Eu não estava quando aconteceu, mas os irmãos contando testemunho depois, quando eles conseguiram abrir um furo no orfanato, que nós fomos, o orfanato Formiga. E eles vieram mostrar com toda a alegria: olha aqui, a nossa água. Depois desse furo aqui, a nossa vida mudou. A gente não precisa ir lá quilômetros buscar água, nós temos água aqui, no nosso quintal. A vida da mulher samaritana, ela entendeu: eu não preciso vir mais buscar aqui. A água está jorrando aqui. Uau! Muda completamente, gente. Muda completamente. Eu me senti tão ligada ali com tudo. Eu falei: uau, esse é o poço. É assim. A mulher samaritana carregava ali a água desse jeito. Eu vi as mulheres carregando a água ali. E uma água tão preciosa. Mas elas não hesitavam em trazer uma água fresca para a gente lavar a nossa mão antes de comer. Uma água que ela carregou quilômetro. Ela não hesitava em trazer um chá quente. Porque sabia que a gente estava cansado ali. Preciosidade, mas era o que estava dando. Eu estou dando. Mas tudo é Deus quem dá. E por isso que mesmo nas aldeias onde não conhecia a Cristo, eles entendiam que tudo que tinha ali era Deus. Alguém estava dando a eles e eles eram gratos a Deus. E bastou a gente falar: olha, sabe quem que te dá água? Sabe quem que criou os céus, as estrelas, o sol? Sabe quem dá chuva para que a sua machamba, a sua plantação ali cresça? O nome desse Deus que você pede chuva se chama Jesus. Eles estavam mais conectados com Deus do que nós que estamos aqui. Nós estamos adormecidos e pensando que eu pago, eu consigo, é meu mérito, é meu esforço, sou eu. Então isso trouxe vergonha para nós, trouxe um posicionamento, um arrependimento. Não tinha televisão, não tinha internet. Mas você tinha céu aberto. E aqui a gente está tão cheio de notícias atrás notícias e vídeos do YouTube, TikTok, que vai passando. Que está nos roubando da presença de Deus. Por isso que é necessário os nossos olhos ser fechados para a carne, para que os olhos espirituais se abram e as escamas precisam cair para que a gente consiga ver. Eu sei que está sendo uma palavra dura e às vezes até difícil de entender, de enxergar, mas eu creio no poder de Deus que essa escama vai cair. Alguns olhos já estão se abrindo, já estão começando a entender. A luz já está resplandecendo no teu olhar. E que lindo a obra do Espírito. Que lindo, que lindo. Quero ver algumas fotos rapidinho sobre Moçambique, de algumas pessoas que me inspiraram. Pastor Eduardo é numa casa. Nós estamos numa casa. Isso, esse mesmo. Esse senhor aqui tem os 2 pés. Foi na guerra. Não lembro o que aconteceu. Mas ele não consegue andar. E vive de cadeira de rodas.
Onde ele vive é só terra, areia. Imagina praia. Então imagina ali com uma cadeira de roda. Não anda, né? Mas mesmo assim, quando os missionários chegaram, ele já tinha aberto 2 igrejas em lugares ainda longe. Um grande evangelista com a cadeirinha de roda dele. Ele ia lá. Então os missionários, eles fizeram uma adaptação e fizeram para ele um buggy, né? Aqueles carrinho motorizado com o teclado dele atrás, né? E de uma forma que ele pudesse pilotar mesmo sem os pés. E sabe o resultado disso? 27 igrejas. 27 igrejas. Se um homem sem as pernas conseguiu ir em 27 lugares e longe, nós fomos visitar alguns lugares de que ele abriu o trabalho. E nós tivemos tanta dificuldade de chegar lá com um carro. Tivemos dificuldade de chegar. E toda hora eu ficava imaginando como que o pastor Eduardo chegou aqui. O que trouxe ele aqui? Qual a força que trouxe ele aqui? Não existe outra explicação a não ser o Espírito Santo de Deus. Nesse dia aqui, sabe o que está acontecendo? Ele está se recuperando de malária. E ali a gente foi fazer uma visita para ele, orar por ele, pedir a bênção também para a gente ir nos lugares, né, do trabalho onde ele abriu. E aí eu fui repreendida na cara, assim, ó, fui rebateu, porque eu falei assim, né, então descanse bem, nós vamos orar porque o Senhor descansa. Ele descansa? Não. Meu Deus não descansa. Deus me quer aqui porque Ele tem uma obra aqui. E aí eu me apercebi que estava cheio de jovens, realmente cheio de jovens. Nós já estamos a começar o nosso culto ao Senhor. Eu não posso ir. Mas mesmo assim, não me impede de eu fazer aonde eu posso. Aí foi uma lapada assim, né? Desculpa aí, pastor. Quem queria descansar era eu. Quem tocou corpo mole sou eu. Bora. Como eu fui encorajada. Como eu fui encorajada. Tem aí a Bíblia. Tem uma foto da Bíblia. Essa é a Bíblia do pastor Joseph. De Xinguana. Ele morava a 2 horas do local onde a gente estava fazendo um treinamento para liderança. E ele aparece com essa Bíblia aqui, que quando eu peguei nas mãos assim, eu fiquei emocionada. Não sabia que ele era o pastor, não sabia quem que ele era. Eu vi simplesmente um senhor aparecendo com essa Bíblia. Ele segurava com tanto amor e ele estava ali. Não tinha capa e muitas folhas faltando. Quantas Bíblias você tem? E quantas Bíblias você tem que você nem leu? E você já quer uma outra nova por causa da capa da hora? Me envergonhei. Os africanos orando pelo Japão. Me envergonhei. E eles falando, conta com a minha oração. Eu vou orar para que os missionários sejam usados. Porque talvez eu nunca vou ao Japão, mas eu creio no avivamento. Quando os missionários se levantarem, nós somos missionários. Eu estou aqui só para entregar, gente, essa palavra. Uma palavra dos nossos irmãos moçambicanos. Nós precisamos entender a situação do local que nós estamos vivendo. Nós estamos cegos a isso. Nós sabemos que é permitido o aborto aqui no Japão. Eu estava pesquisando sobre as causas de morte aqui no Japão e o número 1 é câncer. Mas sabe qual é a causa de morte número 1 entre jovens de 10 a 39 anos? Quem pode dar um chute aí?
Suicídio. Quando eu pesquisei isso, para falar curiosidades do Japão lá em Moçambique, eu vi que nem eu sabia direito, e eles, muito mais, eles falaram: nossa, precisamos orar. Precisamos orar, porque aqui em Moçambique, muitos morrem de doença, de fome, na guerra, mas ninguém tira a própria vida. E aqui no Japão, jovens entre 10 a 39 anos, existe algum jovem na tua casa, entre 10 a 39, eles estão debaixo dessa opressão do espírito de morte. Número 1, gente. Número 1 mundial. E aí eu estava pesquisando também as razões porque as pessoas tiram a sua vida. Tudo isso tem na internet lá, tá, gente? Tá, os dados mais novos agora já temos do ano passado, já temos dados do ano passado, todas as causas, os números, a idade, tem tudo aí. Nós podemos fazer a diferença. Se coloca de pé, se você puder. Primeiro precisamos admitir, assim como a Karine falou, eu precisei admitir, eu não sou uma missionária. Eu preciso admitir, eu sou orgulhosa, eu penso só em mim mesma. Precisamos primeiro enxergar nós mesmos. Então, te convido a sondar o teu coração nesse momento. Deixar o Espírito Santo sondar o teu coração. Deixar o Espírito Santo olhar para dentro de você e te mostrar. Ele é o espelho. Porque Ele é justo. Ele é santo, santo, santo. Santo, esse é o teu Deus. Ele é santo. Ele é santo. Ele odeia a iniquidade. Ele é santo. Olhe para Ele. Olhe para Ele e deixe Ele olhar para você. Quando você olha para Ele, Ele se torna um espelho para você.